Salve, galerinha! E aí? Paulada tá de volta, bicho. Moçada, que sucesso que foram as nossas revisões, as nossas aulas dicas. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E eu tô de volta, claro, para fazer o desfecho de toda essa história, para falar um pouquinho sobre a correção da Unesp 2021. Segunda fase, prova de biologia. Ah, produção, roda a vinheta! Galerinha, voltamos, estamos de volta, bicho. É o seguinte, nós vamos fazer a correção, foram 5 questõezinhas bonitinhas, digamos que não tão esperadas. Caras, quem diria cair uma questão de genética de populações? Bicho, teorema de Heidelberg. Pois é, moçada, já não vamos comentar sobre isso. Questãozinha específica sobre formação de fruto, semente, um monte de tema show de bola. Então, ó, se você não quiser ficar sem saber por que às vezes errou, com toda aquela história, segura aí. Nós vamos fazer todas essas questões e na minha concepção a mais bonitinha é a última que nós vamos fazer, que envolve o teorema de Heidelberg. Belezeira? Então vamos me acompanhar, moçada? Vou projetar minha tela então aí para vocês. E aí? Eita, que beleza! Olha lá que coisa linda. Então, ó, correção Unesp 2021, segunda fase, biologia. Belezeira? Moçadinha, vamos fazer o seguinte? Vamos começar. Opa, a paulada bateu na mão errada aqui, ó. Agora sim, vamos começar rapidamente. Galera, a prova que estava eu aqui corrigindo, nós estamos aqui falando de uma questão 41, uma questão clássica de botânica, em que diz o seguinte. Vamos ler lá juntamente comigo. Deixa eu até trocar aqui o ponteiro, botar aqui no apontador, pronto. A figura mostra uma sequência que representa as fases de transformação do milho em pipoca quando aquecido. Eita, que beleza, hein, moçada? Pipoca é uma coisa deliciosa. Até hoje, nesta minha pequena vida de 43 aninhos, não me lembro de ter conhecido alguém que não gosta de pipoca. Então, se você não gosta de pipoca, comenta aí no vídeo. Depois, logicamente, pra gente ficar sabendo se você não gosta. Quem sabe existe alguém. Pipoca é sensacional. Moçadinha, vamos lá. Então, o cara tá mostrando aqui pra você um milho de pipoca. Lembrando que cada grãozinho de milho, moçada, é um frutinho chamado de cariópse ou grão. Fantástico, paulada! E desta possibilidade, o que nós temos? A pelezinha, esta pele externa que você está observando aqui, ó, do milho. Este, moçada, é a porção do fruto, ou chamado de pericarpo, neste caso seco, né? Um pericarpo sequinho, isso, pericarpo suculento, nós encontramos em outros frutos, como por exemplo a manga, né? Ai que delícia também manga, mas enfim. Portanto, olha lá, a sementinha, nós temos aqui, ó, esta porção externa que corresponde àquela estrutura da flor, o ovário, né? Só para que você possa observar comigo, moçada. Cara, é fundamental. Ó, Paulada vai mostrar aqui rapidamente para vocês, para você entender mais ou menos a estrutura. Você lembra aquela estrutura da flor que era mais ou menos isso aqui, ó? Lembra? Paulada, que estrutura que era essa daí? A gente chamava de pistilo, podia chamar de gineceu, né? Enfim, ou até mesmo o conjunto dela, se tivesse numa flor, chamado de carpelo. Galera, essa estrutura aqui, ó, vocês estão observando, nesse local onde estou indicando com uma setinha, ó, aqui, esta estrutura nós chamamos de ovário. Você denomina isso como sendo o ovário. Beleza, show de bola. Quando você observa numa espiga de milho, você tem vários destes ovários relacionados, consequentemente, àquela espiga. E, portanto, o que acontece? Cada ovário desse que for fecundado, dentro dele, nós encontraremos aqui, moçada, só para que vocês possam observar, ó, dentro dele, nós encontraremos uma estrutura que nós denominamos como sendo o óvulo, perfeito? Deixa eu dar uma fechadinha aqui só para dizer que a estrutura está anexada aqui à estrutura ovariana. E esta estrutura, então, portanto, agora que eu estou indicando com a seta aqui que vocês estão vendo, isso você denomina como sendo o óvulo. Lembrando que no caso das angiospermas, o óvulo, moçada, quando fecundado, das gimnospermas também, ele permite a formação da semente. Ah, que interessante! A semente, dentro dela, claro que no caso das gimnospermas, nós encontraremos uma substância nutritiva chamada de endosperma primário, que é haploide, e embutido lá, mergulhado nisso, o embriãozinho. E no caso das
angiospermas, nós encontraremos o quê? Um endosperma também nutritivo, só que neste caso pode ser triploide, ou então até mesmo diploide, e ali dentro, mergulhado nele, nós encontraremos, consequentemente, o embrião. Só que no caso das angiospermas, nós chamamos de endosperma secundário, porque o primário ocorreu lá nas gimnospermas. Paulada, e a partir do momento que você tem a fecundação do óvulo, como? Cai o grão de pólen, processo lá de polinização, toda aquela história, cresce tubo polínico, fecunda, e aí, este óvulo, portanto, ele vai dar origem, consequentemente, à semente. Lembrando que a semente tem uma porção nutritiva chamada de endosperma, beleza? E o ovário desenvolvido, ele permite a formação de quem? Do magnífico fruto. Ah, Paulada, entendi. Sensacional, moçada. Então, cada milhozinho desse aqui, ó, cada grãozinho desse, que é um frutinho seco, vai ser o quê? Dentro dele, uma semente que foi fecundada. Essa semente vai ter endosperma, embrião, e ao redor desta semente nós encontraremos o quê? A presença, sem dúvida alguma, deste pericarpo, ou seja, deste ovário que desenvolveu um pouquinho, mas ficou sequinho, que é a pelinha externa do milho. Então o milho é um grãozinho, é um frutinho. Legal. Moçada, ele pergunta assim para nós, ó, vou até agora mudar aqui o ponteiro para que nós possamos identificar. O fenômeno de transformação do milho em pipoca ocorre pelo aquecimento e vaporização da água em seu interior. A pressão exercida pelo vapor rompe a superfície rígida e selada de milho e o calor provoca a expansão de parte do seu conteúdo interno, o que origina a parte branca da pipoca, leve, porosa e magnificamente crocante. Para que o milho se transforme em pipoca, é necessário que a pressão do vapor d'água rompa a superfície rígida da casca. Ah, que fantástico, moçada! Então tem que romper a casca rígida, seca do fruto, né? Para a expansão do endosperma. Lembre que a parte interna da semente, então quando rompe este frutinho seco, a casca, você expõe, consequentemente, a semente, ou seja, a porção do endosperma. E este endosperma, quando explode, consequentemente, permite a formação daquela estrutura branca. Então, nós ficaríamos com a alternativa fácil, bonita, clássica, que nós definimos como letra C. Então, ó, fruto para a expansão do endosperma da semente. Bicho, se o aluno nem soubesse se isso aí é anjo ou gímeno, isso não ia fazer diferença, né? No caso do endosperma. Claro que para fruto, sem dúvida alguma, tem que ser angiosperma. Gímeno não vai ser portadora de fruto. Belezeira? Pronto, moçada, questãozinha número 1, ou melhor, 41, alternativa C. Vamos para a próxima. Linda essa questão. Linda essa questão. Vamos ler o texto juntamente com o Paulado. Olha lá. Moçadinha diz assim, ó. O succinato é um metabólito que participa do ciclo de Krebs. Sensacional. É o succinato do ácido succínico. Você tem vários componentes, cetoglutárico, oxalacético, málico, succínico. Ah, Paulado, e tudo isso nós encontramos no ciclo de Krebs, ou também conhecido como ciclo do ácido cítrico. É devido à primeira porção formadora lá dentro, enfim, da estrutura da mitocôndria, ser o ácido cítrico. Galerinha, vamos prosseguir, portanto, o texto. Olha lá. Quando a demanda energética aumenta muito nas fibras musculares e as mitocôndrias não dão conta de atendê-la, um sistema anaeróbio, este anaeróbio sou eu que grifei, né? É ativado, o que reduz o pH e modifica a estrutura química do succinato. Essas alterações lhe permitem passar pela membrana, escapar para o meio extracelular e enviar sinais à vizinhança, induzindo um processo de remodelamento do tecido muscular. Os neurônios ligados aos músculos criam novas ramificações, os dendritos e axônios, né, acabam sem dúvida alguma se ramificando e as fibras musculares passam a captar mais glicose na circulação para a produção de ATP, adenosina
trifosfato, havendo um ganho de eficiência. Lógico, né? Você está produzindo mais energia, você permite uma maior eficiência. A redução do pH nas fibras musculares e as novas ramificações dos neurônios ligados aos músculos estão relacionadas respectivamente. Galera, preste atenção no que eu vou te dizer. A redução do pH, muitos alunos, ao lerem as alternativas, imediatamente foram lá. Puxa, pH está associado a gás carbônico, ele vai reagir com a água, formar o magnífico ácido carbônico e, quando ionizado, libera H+, e também o magnífico bicarbonato. Pronto, aí o cara fala, olha, eleva a concentração de H+, e reduziu então o gás carbônico. Pipocou, vacilou. Olha lá onde eu destaquei para você, ele fala da ativação de um sistema anaeróbio, em que não há participação do oxigênio vinculado à respiração celular. Portanto, de quem que ele está falando, moçada? Ele está falando de um processo anaeróbio, que é esse aqui, ó, que está aparecendo aí para vocês. Você tem uma glicose que estará disponível, essa glicose vai passar por um processo chamado de glicólise, que até é o mecanismo inicial do processo de respiração celular. A partir daí você observa a produção de ácido pirúvico. Galera, para nós no exercício vai interessar isso aqui, ó. Este ácido pirúvico, lá na sua fibra muscular, ele vai ser convertido em ácido lático. E o que significa este ácido lático? Esse ácido lático, moçada, ó, deixa eu só colocar aqui a caneta. Opa! Pronto, aqui ó, só colocar a caneta para que a gente possa observar. Esse ácido lático, tá vendo esse OH? Esse OH, moçada, ele vai perder H+. E aí ele vai ser chamado de lactato. Então quer dizer que a formação do lactato libera, portanto, o H+, diminui, portanto, sem dúvida alguma, o pH, tornando-se ele muito mais reduzido, né, moçada? Um pH mais ácido. Que legal, Paulada, entendi. Show de bola. Então, galera, dentre as alternativas, quais delas falam sobre lactato? Somente a letra E e a letra C. Tudo bem ou não? Show! Agora vamos lá. Qual foi o segundo fator? Neurônios ligados aos músculos estão relacionadas. Peraí. Ele dá nas alternativas C e E. Ao aumento do número de terminações axônicas dos neurônios motores, e o outro, na letra E, o aumento das ramificações dos dendritos, né? Nos neurônios, portanto, sensitivos. Pois é, moçada, então preste atenção no lance que eu quero que você observe comigo. Ó. Se nós fôssemos desenhar aqui um neurônio bem rapidamente, então olha aqui o neurônio com Paulada. Ó. Paulada vai tentar fazer um neurônio bonitinho aqui, para que você possa visualizar juntamente comigo, né? Então vamos lá. Galerinha, qual é o lance importante para que nós possamos visualizar aqui juntamente com vocês? Então, claro que vocês estão observando que eu finalizei aqui o meu neurônio. Eu estou observando aqui, portanto, esta região como sendo o corpo celular. Lá dentro você está observando o núcleo, né? Estas ramificações aqui, ó, são chamadas de dendritos, dendritos. Aqui, onde estou agora, ó, fazendo uma seta que está vinculada ao deslocamento do magnífico impulso nervoso, né? Então, o impulso nervoso ele se desloca nesse sentido. Dos dendritos, passa por corpo celular, pelo axônio, que é esse filamento, esse tubo citoplasmático, e depois as ramificações axônicas. Paulada, peraí. Para que ocorra estímulo nervoso, para que haja um melhor rendimento muscular, o estímulo nervoso ele precisa chegar na estrutura muscular, nas placas motoras destes tais músculos. A partir daí, moçada, então, primeiro que é uma função motora, então está chegando um impulso para executar uma ação de um órgão, no caso o músculo, então é a função motora e não sensitiva. A partir daí, agora, por que tem que ser axônio? Somente com o fator motor você já achava a alternativa correta, mas nós estamos aqui para te explicar e não para te dar gabarito, né? Gabarito você procura depois na internet, você vai ver. Quero te explicar. Por que axônio? Porque como eu desenhei para vocês, moçada, ó, o impulso nervoso ele se desloca neste sentido que eu fiz a seta dos dendritos para as ramificações axônicas. E aí sim, das ramificações axônicas, você tem, consequentemente,
o despejo de neurotransmissores que vão estimular a placa motora. Portanto, nesta questão linda que envolve citologia, fisiologia, maravilhosa, bicho. Ficamos com a alternativa, mais uma vez, a alternativa C, linda. Alternativa C, 42, bonita questão. Precisava manjar das coisas, dos paranauê aí, viu? Vamos lá, galera? Ó, próxima questãozinha, bonita esta questão clássica, relacionado ao sistema circulatório, estrutura, anatomia de vaso sanguíneo. Cara, eu detalho demais esta aula, falando sobre artéria, falando sobre veia, falando sobre capilar. E nós teremos aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse fator. Galera, então vamos lá, questãozinha 43. Olha que belezinha, né? Paulada só vai trocar aqui o laser, pronto, olha lá. Pesquisadores imprimiram o primeiro coração 3D vascularizado usando células de materiais biológicos. Células de tecido adiposo foram reprogramadas para se tornarem célula-tronco pluripotente. Peraí, Paulado, o que é uma célula pluripotente? É aquela que será capaz de se transformar em qualquer tipo de célula e, consequentemente, qualquer tipo de tecido, dos 216 tipos de tecidos que nós temos, até mesmo podemos observar aí esta possibilidade. Perfeito? Então tá lá. Galerinha, então pode se diferenciar em vários tipos de tecidos. E a matriz extracelular, bom, aproveito para dizer a situação pluripotente, citamos, né? Galera, o que significa uma célula-tronco totipotente? É aquela em que se diferenciará em todos os 216 tipos de tecidos, mas, se possivelmente, os tecidos extraembrionários. Manja? Saco embrionário, amnion, alantoide, são tecidos extraembrionários. Portanto, as totipotentes conseguem se diferenciar também nisso, além de todos os tecidos, pluripotentes somente em basicamente todos os tecidos. Beleza? Prossigamos. Então vou retomar aqui, ó. Células de tecido adiposo foram reprogramadas para se tornarem células-tronco pluripotentes e a matriz extracelular foi processada em um hidrogel personalizado que serviu como tinta para a impressão. Após serem misturadas com o hidrogel, as células foram diferenciadas em células cardíacas ou endoteliais para criar um coração inteiro. Bonita figura, olha lá, injetando, né, o componente. Aqui você já observa o coraçãozinho, olha que bonitinho no gel, né, moçada? Legal. Considerando-se a anatomia do coração humano, a câmara cardíaca que consumiu maior quantidade de tinta para ser impressa e os vasos sanguíneos impressos somente com células endoteliais. Bicho, que coisa importante. Moçada, é lógico que eu vou representar aqui para vocês somente um esquema, uma representação, e eu gostaria que você observasse comigo o seguinte. Então, ó, imagine vocês que isso aqui seja, portanto, o nosso magnífico coração, tá? Então aqui nós iríamos dividir, portanto, aqui mais ou menos, né? Olha lá. E aí aqui também dividiríamos esta possibilidade. Galera, aqui eu observo juntamente com vocês um átrio direito, aqui ventrículo direito, aqui átrio esquerdo e aqui ventrículo esquerdo. Paulada, mas espera aí. Por que é esquerdo se eu estou escrevendo aqui deste lado direito? Então, galera, vocês que estão me vendo aí, observem na tela. Então, imagine que a sua tela ela seja uma maca, ou seja, ó, você vai conseguir me ver. Imagine que aqui, ó, Paulada, eu estou observando aqui, moçada, ó, aqui tem uma maca e eu estou olhando o meu paciente deitado nessa maca. Portanto, o que for direito dele vai ser esquerdo meu. Ah, entendi. O que for esquerdo dele, obviamente que será o meu direito. Então, se você observar, o desenho ele parece estar invertido. Não, mas você está observando o corpo, o coração do cara. Então, eu estou vendo vocês aqui deitados na tela, com o coração, com o peito aberto para eu ver o coração. Então, o meu direito será o seu esquerdo. Show de bola? Ótimo. Galerinha, então, agora a questão é o seguinte. De todas as 4 cavidades cardíacas, que são completamente separadas, no caso dos seres humanos, pergunto para você o seguinte, moçada. Qual delas tem o maior volume, né? Por quê?
cara falou sobre tinta, mas obviamente nós poderíamos pensar em volume sanguíneo. Galera, o ventrículo esquerdo é de onde sai uma artéria que vai levar sangue arterial para todo o corpo basicamente. Portanto, esta cavidade ventricular esquerda, ela precisa apresentar um volume e apresenta também uma parede mais musculosa que permite com que o bombear deste sangue arterial seja muito mais satisfatório e possa, de fato, ser espalhado por todo o organismo para que nós possamos sobreviver. Belezeira? Então, no caso aí, respondemos já ao primeiro fator, tem que ser o ventrículo esquerdo, mas ventrículo esquerdo nós temos na letra D de dado e ventrículo esquerdo nós temos na letra A de amor. Moçada, preste atenção. Olha o que ele falou pra gente aqui, ó. Aqui no texto, bem aqui embaixo, ó. Eu vou indicar com uma seta aqui para você observar, ó. O que ele falou ali, ó? Somente células endoteliais. A artéria, ela tem um tecido conjuntivo externo, uma camada espessa, musculatura lisa e internamente revestida por células endoteliais. As veias também, só que a quantidade de tecido conjuntivo externo é menor, a quantidade de musculatura lisa é menor, mas também existe um endotélio revestindo a parte interna. Agora, somente células endoteliais, formadas basicamente por uma camada de células endoteliais, que facilitam as trocas com os tecidos, estes, moçada, são denominados plenamente como sendo os magníficos capilares sanguíneos, devido às pressões do tecido em relação ao volume interno ou do volume interno sanguíneo em relação aos tecidos, nós podemos observar trocas que ocorrem destes capilares com os magníficos tecidos e, portanto, a alternativa da questãozinha número 43 que nós podemos observar. Opa, o Paulada circulou na letra C, moçada, mas perdão, é esse capilar aqui, né, ó. Paulada tá doido? Então seria no caso, ó, vou até apagar para você não ficar achando que é a alternativa correta ali. Peraí, apaga isso aqui, ó. Pagou aí, Paulada, agora sim, hein, bicho. Você deu um Miguel ali, pelo amor, hein. Ó, agora sim. Então seria ventrículo esquerdo e, consequentemente, capilares. Então a alternativa correta, letra D de dado, né, moçada? Eita, que questãozinha bonita, hein? Bonita, clássica de vestibular e, ó, clássica de sistema circulatório. Maior volume, ventrículo esquerdo, somente células endoteliais, definimos como capilares sanguíneos. Beleza, vamos para questão número 44, questão 44 linda também, clássica, falando sobre uma doencinha que todos nós conhecemos, a esquistossomose, ou também podemos dizer aí, ó, como parasita causador, o Schistosoma mansoni. Peraí que Paulada vai dar uma beiçada na água. Galera, você tá ligado o ciclo deste verme? Bom, primeiro vamos ler a história aí, pra gente entender a questão. E aí depois a gente conversa sobre essa questãozinha de forma interessante. Vamos lá? Em um bairro desprovido de saneamento básico, cara, isso era muito importante que você grifasse. Se é desprovido de saneamento básico, significa que tem merda jogada no ambiente. Legal, né? Existem residências próximas a um grande lago e muitos moradores são portadores do Schistosoma mansoni, ou seja, fudeu grandão, né? Se tem, olha lá, falta de saneamento básico, então tem merda, cocô contaminado, espalhado pelo ambiente. Imagina se chover, o que acontece? Bicho, este cocô humano cheio de ovos, ele vai ser deslocado com o escorrer, né, com o escoar da água para os ambientes aquáticos, provavelmente para este lago. E aí? Aí que o ovinho desta larva, o ovinho deste verme, ele eclode no ambiente aquático e libera uma larva miracídio. O miracídio, que é ciliado, ele utiliza um caramujo chamado Bionfalaria para se reproduzir. Ele produz o esporocisto, as rédeas e permite a formação das cercárias lá nas hemocelas, pequenas cavidades que existem nos tecidos deste molusco chamado Bionfalaria, esse caramujo. A partir daí, as cercárias são liberadas para o ambiente
e podem contaminar seres humanos que estejam nadando neste lago, por exemplo, cheio de cercárias. Entendeu? Lembrou dessa história? Aí a cercária penetra no seu corpo, cai na corrente sanguínea e vai se instalar lá no sistema porta-hepático, que é aquele conjunto de vasos que estão ali na entrada, na saída do seu magnífico fígado. É ali que vivem o macho e a fêmea, adultos, né? Bom, galerinha, ao invés do cara te dar esse ciclo bonitinho, todo explicadinho, ele deu esse mesmo fator que eu acabei de te explicar, só que ele falou na forma gráfica. Olha aqui, ó. Ele mostrou pra gente, olha lá o que nós vamos ler no texto agora. O gráfico resulta de um estudo realizado no bairro que relacionou a precipitação atmosfera ocorrida ao longo de 4 períodos consecutivos, com a quantidade das formas do Schistosoma mansoni na água e nos invertebrados deste magnífico lago. Galera, ele cita aqui para nós a quantidade do parasita, né? Schistosoma na água do lago, schistosoma nos invertebrados do lago. Lembre que na água do lago pode ser tanto o miracídio, dependendo da situação, como também a cercária. Show de bola? Cercária biflagelada, o miracídio ciliado. Muito bem. Galerinha, do outro lado, e claro que a linha em vermelho corresponde à precipitação atmosférica, chuva, beleza? E aqui, demonstrando então essa variação em milímetros de água. Galera, então essa é a história que nós vamos trabalhar. Olha o que ele falou para nós. No primeiro período, você observava uma quantidade provavelmente de pessoas contaminadas que deveriam defecar até no lago e, portanto, você tinha uma quantidade razoável de ovos que eclodiram e possibilitaram a formação de miracídios. Por isso que você tem aqui, ó, vários organismos no lago, forma do schistosoma no lago, e alguns que já estavam penetrados nos caramujos, já se reproduzindo para permitir formação de cercárias. Legalzinho? Galera, coincidentemente com esta situação de muita chuva no segundo período, o que aconteceu? Aumentou demais a quantidade de vermes, a forma de vermes, no caso das larvas, no ambiente aquático, no lago. Por quê? Provavelmente devido à falta de saneamento básico, a chuva promoveu um maior escoamento de conteúdos que estavam ali jogados, deslocando uma maior quantidade de restos, fezes contaminadas com ovos do verme nestes lagos. Portanto, você começa a observar um maior número de larvas disponíveis agora neste ambiente aquático. Grande quantidade de miracídio está sendo produzida, uma vez que um monte de ovo foi jogado neste lago. E, portanto, esses miracídios começaram a penetrar um pouco mais intensamente no organismo destes maravilhosos caramujos que ali estão presentes neste lago. No terceiro período, o período de chuva até diminuiu, porém, moçada, aquela grande quantidade de ovos que foram jogados e, portanto, miracídios que foram eclodidos, invadiram uma grande quantidade de caramujos bionfalaria, permitindo com que no quarto período produzisse uma quantidade absurda de cercárias através de um processo, o miracídio, portanto, entra no caramujo e a partir de pedogênese permite formação de muitas, mas muitas cercárias. No entanto, que no quarto período, olha o que você observa aqui, moçada, ó, uma quantidade imensa de organismos do Schistosoma mansoni que estão habitando o ambiente aquático, portanto, uma quantidade de cercárias monstruosas, que refere-se ao tipo de larva que penetra no poro da pessoa que está nadando ali naquele local. Nadou, coçou, meu amigão, provavelmente você pegou a doença. Entendeu? Se ligou? Esta é a interpretação do gráfico e, portanto, agora vamos aos questionamentos. A forma do Schistosoma mansoni predominante na água do lago, no período de maior precipitação atmosférica, moçada, no início do processo, então aqui, ó, grande quantidade de miracídio. Lembra que jogou um monte de ovo e aí eclodiu? Legal. Prossigamos. Então, é o período em que houve maior produção de formas que contaminam os humanos são, respectivamente, o período que maior produziu cercárias para contaminação humana
Foi no período 4. Olha o tamanho da barra aqui, moçada, das formas de xistosoma que estão vinculadas ao lago. Então, muitas cercárias. Então, a nossa alternativa correta, ela ficaria especificamente, para que nós pudéssemos assinalar, miracídio, no primeiro questionamento, num período de maior precipitação, jogou mais ovo, tem mais miracídio. E o quarto período, que seria o período onde nós observaremos uma grande quantidade de cercárias que foram liberadas desses caramujos, possibilitando contaminação de seres humanos. Então, a alternativa correta da questãozinha número 44, alternativa A de amor, apaixonado, amante. Eita, que beleza, moçada! Que questão linda! Olha que interpretação bonita! Essa foi show de bola, hein? Vamos lá? Vamos prosseguir a nossa história? Vamos para a última questão. Cara, essa questãozinha é maravilhosa também. E ó, não é difícil, viu? Não é difícil se você soubesse genética de populações, teorema de Hardy-Weinberg. Vamos ler? Questão 45. Em raças de gado existem 3 genótipos possíveis para a beta-caseína A, uma enzima que digere, obviamente, algum fator proteico importante relacionado ao leite. O genótipo azão 1 determina que o animal produza apenas a beta-caseína A1. Perfeito. Vacas com genótipo A2 produzem somente beta-caseína 2 e vacas com os genótipos A1A2 produzem os 2 tipos de beta-caseína. Legal, moçada. Então a questão é mais ou menos o seguinte, vamos anotar algumas coisas para que você possa já entender inicialmente. Então a nossa história aqui, ela tem 3 genótipos. O genótipo A1, fechou? Nós temos o genótipo A1, A2 e temos o genótipo A2, fechou? Galera, cada um aqui ó, vai ter determinando um fator. Eu vou chamar de beta-caseína 1, aqui beta-caseína 1E2 e aqui apenas beta-caseína 2. Fechou? Legal, tranquilão. Prossigamos. Galera, ele falou o seguinte para nós. Alguns levantamentos mostram que a frequência do alelo A2 na população de animais da raça holandês varia de 24% a 62%. Então vamos lá. Ele falou que a frequência de A2 na população em questão vai variar de 24% até 62%. Então, A2 tem que estar dentro desta faixa. Belezeira? Galera, aí ele fala assim, ó. Opa, deixa eu pegar o laser novamente. Considere que em um rebanho da raça holandês, esse alelo esteja distribuído em conformidade com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Moçada, o que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Galera, você lembra de um fator seguinte? Vamos fazer aqui uma legenda para que você possa entender a resolução da questão. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós temos 2 frequências, né? Você tem então 2 genes que estão relacionados. A frequência de A1, que é o alelo A1, que nós vamos chamar de Pzinho, tá? E aqui você tem a frequência de A2, que nós vamos chamar de Qzinho. Muito bem. Paulada, qual era a equação do teorema de Hardy-Weinberg? Se você não sabe como chegar nele, tem um vídeo aqui no nosso canal chamado do Teorema de Hardy-Weinberg e você vai ter a oportunidade de entender bem animado toda essa história e entender de onde que vem o Teorema de Hardy-Weinberg. E aí eu vou lá te provar bonitinho como que ele é formado, tá? Aqui, para a gente agilizar o processo, eu só vou representá-lo. Galera, qual é o Teorema de Hardy-Weinberg? Seria P ao quadrado mais 2 vezes P vezes Q mais o Q ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Legal. Galera, você tá ligado que isso aqui nós podemos escrever da mesma possibilidade, só que de forma diferente. Você pode escrever aqui, ó. P mais Q ao quadrado é igual a 1. Vamos extrair raiz aqui
e vamos extrair raiz aqui. Galera, você corta, então você fica aqui P mais Q é igual raiz de 1 mais ou menos 1. Para nós menos não interessa, então aqui ficou 1. Fechou? Então vamos lá. Então nós convencionamos que a frequência de A1 é P e a frequência de A2 é Qzinho. Galera, agora vamos lá. Então, o que significa estar em equilíbrio de Hard-Weinberg? No momento em que estamos fazendo a avaliação das frequências dos alelos, nós não podemos considerar qualquer fator que altere a frequência. Então nós desconsideraremos mutações, migrações, deriva genética, qualquer desses fatores. Portanto, você tem que desconsiderar para chegar num valor exato, matemático, possível de estabelecer aí cálculos. Portanto, este é o teorema de Hard-Weinberg. Então a população tem que ser grande, os casamentos precisam ser ao acaso, acasalamentos ao acaso e, obviamente, seguir o papo de não poder ter mutações, considerar pelo menos naquele momento, recombinações, deriva, migração, nada, porque nós vamos calcular, então tem que estar estático para que os cálculos sejam viáveis. Tudo bem? Então isso significa estar dentro do teorema, no equilíbrio de Hard-Weinberg. Galera, olha o que ele fala para nós. Admitindo que a frequência do alelo A2 nesse rebanho seja igual a 30%, opa, então peraí. Então vamos para cá agora, ó. Ele falou para nós, moçada, que a frequência de A2 é exatamente igual, que nós chamamos de Q, né? Isso vai ser igual a 0,3. Ah, mas não era 30%? Sim, 30%, 0,3. Galera, se P mais Q é igual a 1, quanto vale o P? Se aqui, ó, é 0,3, para 1 vai dar 0,7, então a frequência de A1 vai ser exatamente igual a P, que é igual a 0,7. Legal? Joia! Então nós achamos a frequência alélica do A2 e aqui do A1. Fechou? Ótimo! O A2 está dentro do padrão, né? Ele falou que tinha que estar entre 24 e 62, 30, tá show de bola, portanto, nenhum problema quanto a essa história. Galerinha, vamos lá! Passado por isso, o que nós vamos fazer? O que significa P ao quadrado? É a frequência de A1 a 1. Ah, legal! O que significa, moçada, A2PQ? É a frequência de A1 a 2. Ah, legal! E o que é o Q quadrado? É a frequência de A2 a 2. Entendi. Aí ele pergunta para nós, a frequência de animais heterozigotos ficou ridículo agora, né? Nós temos que fazer então, ó, a frequência de A1 a 2 é exatamente 2P vezes Q, que vai dar 2 vezes. Quanto vale P? P vale 0,7 vezes 0,3, isso de cabeça, 0,7 vezes 0,3 vai dar 0,21, vezes 2, isso dá 0,42. Ah, Paulada, qual alternativa tem isso? Tá aqui, galera, ó. Alternativa C de acabou essa história, acabou essa tal provinha da segunda fase da Unesp, para que vocês possam, obviamente, se deliciar. Galerinha, show de bola! Muito obrigado pela sua participação. Se você curtiu, se inscreva no nosso canal, deixa um like. E é isso aí, moçada. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham arrebentado na Unesp e eu desejo que vocês tenham ótimas aprovações. Depois, passa no canal e vai deixando quais foram as suas aprovações. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu, galera! Fala tchau pra mim. Se liga na bio.